E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Cognisomos. Como vocês sabem, eu sou o Prof. Necton e a pergunta que não quer calar hoje é: tu sabe o que é homeostase metabólica e como os nossos tecidos se organizam para manter a homeostase metabólica? Não? Então toca essa vinheta! Então, pessoas, esse assunto é normalmente bem complicado e extenso nas aulas de bioquímica e também algumas aulas de bioquímica fisiológica que vocês vão ter na universidade de vocês. Dessa forma, eu vou tentar trazer aqui um grande resumão para que vocês tenham uma grande imagem do que acontece, para que no momento que vocês forem aos livros e começarem a ler mais especificamente todas as nuances que estão associadas com o metabolismo energético e a manutenção da homeostase metabólica, vocês têm essa grande imagem já diagnosticada, fixada dentro da cabecinha de vocês, certo? Então vamos tentar entender o que é a homeostase metabólica e como a gente atinge ela. De maneira bem ampla, a homeostase metabólica é a capacidade que os nossos tecidos têm de fazer com que nós tenhamos a manutenção do balanço dinâmico da produção de ATP dentro das nossas células, ok? Com isso em mente, vocês já devem estar associando pelas figuras aqui do quadro que a homeostase metabólica é fortemente associada aos substratos energéticos, os quais estão presentes na nossa corrente sanguínea naquele momento fisiológico, certo? Como, por exemplo, glicose, os aminoácidos, alguns ácidos graxos muito importantes também em alguns momentos metabólicos, assim como glicerol, corpos cetônicos, todas essas moléculazinhas de alguma forma vão influenciar na produção de energia dentro dos tecidos. Em alguns momentos metabólicos, umas serão mais utilizadas e em outros momentos metabólicos, outras serão moléculas de preferência energética por determinados tecidos. Certo, meus amigos? Bom, sabendo disso, nós temos que entender que existe uma manutenção, um balanço da concentração destes substratos energéticos presentes na nossa corrente sanguínea. Quando eles estão em grande quantidade presentes na nossa corrente sanguínea, eles são diminuídos por atividade tecidual, ok? E quando eles estão em baixa concentração na nossa corrente sanguínea, alguns deles são aumentados também por alguma atividade tecidual. Ah, como assim, professor? Bom, existem três maneiras que o nosso organismo vai lidar com a presença ou não de determinados substratos dentro da nossa corrente sanguínea para manter a homeostase metabólica, ou seja, para manter o balanço dinâmico da produção de ATP dentro dos tecidos. E o nosso organismo faz toda essa organização com o intuito de que as nossas células não venham a sofrer energeticamente, porque este sofrimento energético presente nas células pode levar à ativação de cascatas apoptóticas ou mesmo necróticas. Isso faz com que as nossas células venham a morrer. E se a gente está falando de uma célula do coração, imagina, um infarto. Se a gente está falando de uma célula dos nossos rins, imagina uma parada renal. Se a gente está falando das células do nosso cérebro, imagina, tenham isso em mente, que toda essa organização é para fazer com que os nossos tecidos não venham a não funcionar e dessa forma não venham a entrar em falência e dessa forma o nosso organismo como um todo consiga se manter vivo, saudável, ok? Com isso em mente, vamos entender como o organismo faz com que nós tenhamos regulação das moléculas energéticas dentro da nossa corrente sanguínea. Para tal, tu tem que ter em mente
dois conceitos de dois videozinhos que eu tenho aí no canal, que é o estado alimentado e o estado de jejum. Dá uma olhadinha lá, rapidinho tu vai aprender isso em menos de 5 minutos, tá? Só para tu ter esse conceito em mente. Bom, durante o estado alimentado, vocês já devem pensar que nós temos grande quantidade desses substratos energéticos entrando na corrente sanguínea, certo? E o que o nosso organismo vai fazer, como ele vai lidar com essa grande quantidade de substratos energéticos, é a primeira maneira com a qual ele vai regular a concentração desses substratos na corrente sanguínea. E que maneira é essa? Basicamente, vocês têm que ter em mente a ideia de concentração de nutrientes. Como assim, prof? Por exemplo, em uma dieta normal, onde em uma refeição a gente tem lá em torno de 50, 60% de carboidratos comparados aos outros nutrientes, nós vamos ter entrando na corrente sanguínea uma grande concentração de carboidratos, tá? Vou falar sempre da glicose aqui porque fica mais fácil para o entendimento de vocês, mas pensem em todos os outros monossacarídeos, certo? Bom, sabendo que nós temos lá a nossa glicose entrando em grande concentração durante o estado alimentado, a gente tem que pensar que os tecidos agora vão lidar com essa grande concentração, fazendo com que eles utilizem glicose como principal fonte de energia naquele momento metabólico. Ah, como assim, professor? Ainda não estou entendendo. Quando entrou aquela grande concentração de glicose na corrente sanguínea, todos os tecidos que têm a capacidade de utilizar a glicose como fonte de energia naquele momento metabólico vão utilizar. Ah, professor, o que é um momento metabólico? Primeiramente, o estado fisiológico, nesse caso, o estado alimentado, e, em segundo lugar, aqueles décimos de segundo, os quais as rotas metabólicas estão acontecendo dentro dos nossos tecidos. E naquele momento a glicose está sendo utilizada como fonte de energia, porque se tem grande concentração de glicose na corrente sanguínea, tá? E essa glicose vai entrar, por exemplo, na glicólise, e naqueles milésimos de segundo onde a glicólise está acontecendo, algumas moléculazinhas vão acumular naquela rota metabólica, e essas moléculazinhas vão parar, adivinhar aonde? Desviadas para algumas outras rotas, como por exemplo a via das pentoses fosfato. E mesmo se toda a glicólise está acontecendo em um determinado momento lá dentro das nossas mitocôndrias, e a gente tem muita glicose entrando e fazendo a nossa glicólise aeróbica, a gente vai ter acúmulo lá dentro de intermediárias do ciclo de Krebs, como por exemplo o citrato, o qual consegue extravasar da nossa mitocôndria e também seguir uma rota, o qual vai produzir ácidos graxos naquele momento metabólico, tá? Então, com isso em mente, vocês têm que entender que toda e qualquer concentração acima das necessidades imediatas energéticas daquele tecido de glicose, por exemplo, as moléculas serão desviadas para estoque. Ah, prof, daí a glicose vai só lá para a síntese de ácidos graxos? Não. Essa glicose também pode ir em direção da síntese de glicogênio se aquele tecido tem elevada capacidade de produção de glicogênio, mesmo se ele tem pouca necessidade. Alguns tecidos têm pouca capacidade de produção de glicogênio, mas eles estocam pequena quantidade de glicogênio lá que é utilizada quando é necessário. Ok? Com isso em mente, o que vai acontecer agora no estado de jejum? Quando a gente tem o que agora? Diminuição dos níveis de substratos energéticos na corrente sanguínea, principalmente de glicose. E a gente sempre vai falar principalmente de glicose porque ela é o principal substrato energético para o nosso sistema nervoso central. Assim, quando o sistema nervoso central se sente irritado, digamos assim, pela baixa concentração de glicose, ele também vai ser um dos responsáveis para fazer com que haja toda uma regulação no nosso metabolismo geral, tecidual, individual, tá? Fazendo com que haja a produção de glicose que vá parar na corrente sanguínea para fazer uma determinada manutenção dos níveis de glicose para que ele não sofra tanto
com essa baixa de glicose presente na corrente sanguínea naquele momento metabólico. Muito bem, no estado de jejum, o que a gente acaba tendo em maior concentração na corrente sanguínea em vez de glicose? A gente acaba tendo maior concentração de ácidos graxos em um determinado período, também corpos cetônicos. Mas em geral, o que vai acontecer durante o estado de jejum é que a gente vai ter todos os tecidos que têm a capacidade de se utilizar de ácido graxo como fonte de energia vão se utilizar. Ah, prof, como assim? Ah, porque, por exemplo, hemácias não têm mitocôndrias, então elas necessitam de glicose para a produção de energia para elas. Ah, e o cérebro ele tem mitocôndrias, mas ele tem uma baixa capacidade da fosforilação oxidativa. Isso vai fazer com que ele também necessite de glicose para que haja a produção de intermediários que vão ser utilizados como fonte de energia pelas células nervosas. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A concentração de nutrientes vai fazer um balanço desses próprios nutrientes na corrente sanguínea a partir da atividade tecidual. Acima das necessidades foi o que eu acabei de mencionar. Quando qualquer nutriente está acima das necessidades momentâneas, ele vai ser desviado ou para estoques ou para outras funções celulares. Ok? Bom, a segunda maneira que o nosso organismo tem de regular as concentrações desses substratos energéticos na corrente sanguínea, eu acho que deve ser a mais conhecida por todos, é a secreção hormonal. Ah, como assim, prof? Claramente tu já deve ter ouvido falar de insulina e glucagon, e também cortisol, adrenalina. Todos esses hormônios são regulatórios de concentração de substratos energéticos na corrente sanguínea. Ah, prof, como é que isso funciona? Então, meus amigos, eu vou falar basicamente aqui de insulina, glucagon, cortisol e adrenalina, que são os principais para a gente discutir sobre a manutenção da homeostase metabólica. Ok? Vamos falar primeiro então como a gente vai ter ou não a presença desses hormônios na nossa corrente sanguínea. Aqui, bem no cantinho do nosso quadro, a gente enxerga 3 gráficos. Essa linha azul aqui nos representa um determinado momento aonde o nosso indivíduo em questão fez uma refeição, ok? Uma refeição normal, então com bastante quantidade de carboidratos. Muito bem, com isso em mente, olha o que acontece com os níveis de insulina. Quando ele fez a refeição dele, os níveis de insulina estavam lá embaixo e chegou a um determinado ponto, o qual é antes do período de 1 hora após a refeição, que ele vai ter um pico de glicose na corrente sanguínea. Esse pico de glicose na corrente sanguínea vai ser acompanhado pelo pico de insulina também na corrente sanguínea. Mas o que está acontecendo agora com o glucagon quando a gente tem insulina e glicose aumentada na nossa corrente sanguínea? A gente tinha glucagon aumentado antes da refeição, mas após a refeição, quando se teve pico de glicose e pico de insulina, a gente tem uma diminuição drástica da concentração de glucagon na nossa corrente sanguínea. Mas vocês também têm que ter em mente que conforme o período de tempo vai sendo transcorrido, a gente vai ter uma diminuição de glicose na corrente sanguínea, que vai ser acompanhada por uma diminuição de insulina e por um aumento das concentrações de glucagon na corrente sanguínea. Com isso em mente, vamos entender quem é que estimula a secreção de insulina e quem é que estimula a secreção de glucagon. Bom, meus amigos, como vocês devem lembrar das aulas, claramente a nossa insulina e o nosso glucagon, eles são secretados do nosso pâncreas, certo? Aqui no pâncreas, as células beta serão responsáveis pela secreção de insulina e as células alfa serão responsáveis pela secreção de glucagon. A nossa insulina, como vocês já devem ter percebido, ela é estimulada a ser secretada conforme o aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea. E por quê? Porque as células do nosso pâncreas começaram a captar a glicose, utilizar como fonte de energia, e a partir desse momento vai haver um fluxo de cálcio para dentro das células beta pancreáticas, o qual vai favorecer a secreção de insulina de dentro do nosso pâncreas.
certo? Então o primeiro ponto que vai estimular a secreção de insulina são as concentrações de glicose na corrente sanguínea. O segundo ponto que estimula a secreção de insulina na nossa corrente sanguínea é a concentração de alguns aminoácidos, porque alguns aminoácidos são capazes de também estimular a secreção de insulina. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ok. Esses são os dois principais meios o qual a insulina qual a secreção de insulina é estimulada na nossa corrente sanguínea a estar presente lá, ok? E agora, como é que a gente estimula a secreção de glucagon, que é considerado o maior hormônio associado ao processo de jejum, ao estado de jejum, tá? O nosso glucagon, ele é estimulado por duas maneiras, na verdade três, se a gente for pensar separadamente. A primeira maneira que o glucagon é estimulado é quando a gente tem a diminuição da concentração de glicose, o qual vai levar à diminuição da concentração de insulina, e porque a insulina está diminuída, agora a gente vai ter uma inibição da inibição, o qual a insulina estava fazendo sobre as células alfa, tá? Ou seja, em outras palavras, quando a insulina é secretada, ela vai banhar também aqui as nossas células alfa. E essa ação da insulina sobre as células alfa faz com que haja a inibição da secreção de glucagon, ok? A segunda maneira com que o glucagon é estimulado é pela secreção hormonal da nossa glândula adrenal, ok? Por cortisol e adrenalina. Quando o nosso estado de jejum está diminuindo fortemente a concentração de insulina e a concentração de glucagon, isso vai fazer com que, e a concentração de glicose na corrente sanguínea, a gente vai ter aqui um aumento da secreção de cortisol e adrenalina. Isso ocorre basicamente pela secreção de ACTH do nosso sistema nervoso, fazendo com que haja a secreção de cortisol do nosso tecido adrenal. A secreção de adrenalina ela é estimulada pelo sistema nervoso, o qual vai mandar sinais literalmente nervosos para a nossa glândula adrenal, fazendo com que haja a liberação de adrenalina. E estes dois hormônios conseguem vir ao pâncreas e estimular a secreção de glucagon. Legal, né? Como eu comentei para vocês, quando o cérebro fica nervosão, isso acontece sempre, tá? Mais um ponto importante vocês têm que ter em mente que quando existe a liberação desses dois hormônios, a gente normalmente está em jejum ou em exercício, né? E isso vai fazer com que haja uma alteração em todo o metabolismo do organismo desse indivíduo. Bom, uma outra maneira de estimular a secreção de glucagon é também por aminoácidos. Então, aminoácidos também estimulam a secreção de glucagon. Sabendo disso, vocês têm que ter em mente que quando vocês têm uma dieta que ela não é rica em carboidratos, vocês vão ter uma briga aí entre insulina e glucagon. Mas assim, os efeitos dos aminoácidos sobre a secreção de insulina é muito menor quando comparado aos efeitos da glicose sobre a secreção de insulina, ok? Perfeito, meus amigos, mas agora como estes dois hormônios aqui, glucagon e insulina, vão regular os outros tecidos para que haja dessa maneira a produção e manutenção de substratos energéticos na nossa corrente sanguínea? Como isso vai acontecer? Estes são tecidos-chave. Tecidos-chave são considerados tecidos os quais produzem e secretam significantemente moléculas, substratos energéticos para a nossa corrente sanguínea que ajudarão efetivamente ao nosso organismo manter a homeostase metabólica. O que a gente enxerga aqui, então, vamos começar com a insulina. A insulina no nosso fígado, tá, meus amigos? Ela vai, por exemplo, aumentar a glicólise. Ah, como ela vai aumentar a glicólise, professor?
Então, gente, como vocês sabem, a absorção de carboidratos ela ocorre pela veia porta hepática, né? E na veia porta hepática, então, esses carboidratos vão desaguar no tecido hepático e assim o tecido hepático é o primeiro a receber grandes concentrações de carboidratos, né? Neste caso, falando sempre da glicose aqui para vocês. A glicólise será estimulada não por causa da insulina em si, mas sim por causa que nós temos grande quantidade de glicose na veia porta hepática adentrando ao fígado, e isso faz com que haja aumento da ativação do receptor de glicose hepático, tá? Ela vai estimular a glicólise de alguma forma, a nossa insulina, ela vai aumentar a expressão de algumas enzimas da glicólise, tá? Mas tenham essas duas coisas em mente, porque é diferente de outros tecidos depois, tá? Muito bem, nós vamos ter também a síntese de glicogênio no tecido hepático a partir da ação da insulina. Nós vamos ter também a síntese de proteínas no tecido hepático, sendo que você deve ter em mente que o tecido hepático é o principal órgão que produz proteínas, os quais serão secretadas e utilizadas na nossa corrente sanguínea. Também teremos o aumento da síntese de ácidos graxos, a síntese de trigliceróis e também teremos, por exemplo, a secreção de moléculas ricas em lipídios para a nossa corrente sanguínea a partir da produção de ácidos graxos e trigliceróis dentro do tecido adiposo, dentro do tecido hepático. Tá, meus amigos? Bom, e qual seria a ação da insulina lá no nosso músculo esquelético? Bom, primeiramente, sim, aqui no músculo esquelético a gente tem a ação da insulina aumentando a migração de GLUT4 para a membrana sarcoplasmática, fazendo com que haja um aumento da captação de glicose no músculo esquelético. Então aqui sim, a nossa insulina vai fazer com que haja aumento da captação de glicose. Aqui não, aqui aumenta a captação de glicose porque se tem grande quantidade de glicose que ativa o receptor de glicose, ok? Isso obviamente vai fazer com que haja aumento da glicólise dentro do músculo esquelético. Isso também vai levar à síntese de glicogênio. Vamos ter também um aumento da formação de ácidos graxos intramusculares que serão reservados lá para momentos de necessidade energética. E também aí a síntese de grande quantidade de proteínas. Então, como vocês veem aqui, gente, só como um exemplo, utilizando o fígado e o músculo esquelético, a insulina é o principal hormônio anabólico presente no nosso organismo, tá? Pela grande síntese de proteínas e outras moléculas necessárias que serão utilizadas depois em momentos de jejum, por exemplo, ou exercício, por exemplo. Ok? E qual seria a ação da insulina aqui no nosso tecido adiposo? No tecido adiposo, a ação da insulina é capaz de aumentar a captação de ácidos graxos e também a síntese de triglicerídeos, que agora serão estocados lá no tecido adiposo. Gente, tem muita coisa para falar sobre isso, mas isso é um resumão, tá? Outra coisa importante que acontece agora com o nosso glucagon nos tecidos, eu vou começar com o glucagon e a sua ação aqui no tecido adiposo. A ação do glucagon no tecido adiposo é fazer basicamente o inverso que a nossa insulina fez, tá? Então o glucagon vai ativar a lipólise, que vai ser a quebra dos nossos triglicerídeos, e aqui a gente vai ter a liberação do nosso glicerol e ácidos graxos livres, tá? E daí a gente já pensa, olha lá o glicerol vindo de algum lugar, né? O que mais agora? O glucagon, o que ele vai fazer aqui no nosso tecido muscular? Nada, gente! Nada, porque a gente não tem receptor para o glucagon no nosso músculo esquelético. Entretanto, o que acontece aqui no nosso cérebro que vai fazer com que haja liberação de cortisol e adrenalina? Ele fica estressadão, né? E se ele está estressadão é porque ele não tem o que, né, gente? Glicose, né? Então, se ele não tem glicose, a gente está no estado de jejum, né? Ou exercício também. Mantenha essas coisas em mente, tá?
E a partir da secreção de cortisol e adrenalina, nós teremos alterações no metabolismo do músculo esquelético. A adrenalina vai fazer com que haja, por exemplo, a manutenção da glicólise dentro do nosso músculo esquelético, assim como o aumento da oxidação de ácidos graxos e também a glicogenólise, a quebra de glicogênio que foi sintetizada durante o estado alimentado. Tá? Nós também teremos proteólise no músculo esquelético nesses momentos de baixa de glicose na corrente sanguínea, que vai ser ativada basicamente pelo cortisol. Então, normalmente, tu não tem muito como escapar de proteólise quando tu está em jejum por muito tempo, tá? Isso é uma grande discussão, mas você tem que ter isso em mente, gente, porque isso aqui é o que acontece, isso aqui que é a verdade, e não o que as revistas falam popularmente, tá? Tu tá em jejum, tu tem proteólise, vai ter muita proteólise conforme o jejum aumenta mais, tá? Outra coisa, o que será que acontece no nosso tecido hepático quando a gente tem aumento de glucagon? A gente vai ter aqui a diminuição da nossa glicólise, a glicogenólise, a quebra do glicogênio, né? Neste caso aqui, este glicogênio vai ser utilizado para a produção de glicose que vai parar na corrente sanguínea, porque a gente tem a baixa de glicose, né? E nós também teremos a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de moléculas não carboidratos. Isso é muito importante também ter em mente. E obviamente ali a oxidação de ácidos graxos. No tecido hepático, essa oxidação de ácidos graxos ela vai produzir os nossos corpos cetônicos, que eu mencionei aqui anteriormente. Tá? É daqui que eles vêm em grande quantidade. O que mais que a gente tem que ter em mente? Como é que a gliconeogênese vai conseguir esses intermediários não carboidratos para a produção de glicose? Primeiro, a proteólise aqui do nosso músculo esquelético vai começar a liberar aminoácidos para a nossa corrente sanguínea, principalmente a alanina e a glutamina, o qual vão lá para o nosso tecido hepático fazer com que hajam intermediários não carboidratos suficientes para a ativação da gliconeogênese. A gente também vai ter glicerol aqui entrando lá no nosso tecido hepático da nossa gliconeogênese. A gente vai ter esses ácidos graxos aqui sendo oxidados no músculo esquelético nesse momento metabólico, também com esses ácidos graxos sendo oxidados aqui no tecido hepático com a produção de corpos cetônicos, tá? Então, minha gente, eu sei que isso é um bando de loucurada, um bando de setinhas pra lá e pra cá, mas é um grande resumão. A minha dica pra ti é bem simples, tá? Pega o teu caderno, revê esse vídeo de novo e escreve tudo o que eu disse aqui. Escreve no papel mesmo, porque esse bando de nome, essas regulações todas, às vezes é complicado a gente pegar de primeira, tá? Então vai lá, pausa, escreve, escuta. Pausa, escreve, escuta. Pausa, escreve, escuta. Que eu tenho certeza que com isso aqui em mente, as tuas aulas vão fazer muito mais sentido. Porque nas aulas, normalmente, eles vão esmiuçar essas coisas que acontecem dentro de cada tecido e as regulações. Então, com isso aqui em mente, tu vai ter todo o background necessário para tu desenvolver dentro da tua aula. Tá certo, meus amigos? Tenham bons estudos, um excelente dia para todos vocês. Deixa teu like se tu gostou desse vídeo, tá? Um grande abraço e até a próxima!